Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora da Assunção, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Então agora iniciamos com a graça de Deus, pela força do Divino Espírito Santo, esse pequeno curso que eu pretendo dar aqui, falando sobre o Espírito Santo. E o material que eu vou usar é exclusivamente o Catecismo da Igreja Católica. Nada além disso, um outro arquivo ou outro, mas o forte mesmo aqui, o material que eu vou usar é o Catecismo da Igreja Católica. A primeira pergunta que eu lanço aqui: quem é o Espírito Santo? Tão falado nas nossas orações, tão citado na Santa Missa, batizamos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. A absolvição que se recebe na confissão é em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Então se pergunta, quem é o Espírito Santo? A resposta simples: ele é Deus, a terceira pessoa da Santíssima Trindade. O Espírito Santo é onipotente porque tudo pode, onisciente porque tudo conhece, onipresente porque está presente em toda parte, onividente porque tudo vê. Então, ele é Deus verdadeiro, eterno como Pai, eterno como Filho. Ele é o Senhor que dá vida, como o Pai, e o Filho recebe a mesma adoração. Se adoramos o Pai, se adoramos o Filho, da mesma forma, devemos prestar um culto de adoração ao Divino Espírito Santo, porque o Catecismo, a Santa Madre Igreja nos ensina que ele é Deus, é o nosso Deus, no qual nós temos a adorar. Temos obrigação de adorá-lo como nosso Senhor, como nosso Criador, como nosso Salvador, como nosso Santificador. O Espírito Santo é Deus, como o Pai é Deus, como o Filho é Deus, igual a eles, da mesma onipotência, da mesma eternidade, de suma bondade, de infinita sabedoria, da mesma natureza que a do Pai e a do Filho. O Espírito Santo é Deus. E, lendo aqui o Catecismo da Igreja Católica, nas Sagradas Escrituras, veja bem, essa doutrina é também corroborada por evidentes testemunhos da Sagrada Escritura. São Pedro disse nos Atos dos Apóstolos: Ananias, por que tentou Satanás o teu coração para mentires ao Espírito Santo? E logo Pedro acrescenta: não mentisses aos homens, mas a Deus. Sem demora, designou como Deus aquele que antes chamara Espírito Santo. Então, São Pedro está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 3, 4, afirma que o Espírito Santo é Deus. Na Epístola aos Coríntios, o apóstolo se refere ao Espírito Santo quando falou daquele que era Deus. Veja bem, há diversas operações, diz ele, mas é o mesmo Deus que tudo opera em todos. E pouco depois acrescentou: mas todas essas coisas são obras de um só e mesmo Espírito, que as distribui a cada um como é de seu agrado. Está em 1 Coríntios capítulo 12. Além do mais, nos Atos dos Apóstolos, São Paulo atribui ao Espírito Santo o que os profetas atribuíam unicamente a Deus. Veja bem,
Isaías havia declarado: ouvi a voz do Senhor que dizia: quem hei de enviar? E falou-me: vai e dirás a este povo: obceca o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos e cerra-lhe os olhos, para que não aconteça verem com os próprios olhos e ouvirem com os próprios ouvidos. O apóstolo cita estas palavras e comenta: bem falou o Espírito Santo pela boca do profeta Isaías. Então veja bem, São Paulo atribui ao Espírito Santo o que os profetas atribuíam unicamente a Deus. São Paulo não está errado, São Paulo está certo, porque ele afirma que o Espírito Santo é Deus. Não há como duvidar da verdade deste mistério, já que a Escritura põe na mesma categoria a pessoa do Espírito Santo como o Pai e o Filho, quando ordena, por exemplo, empregar no batismo o nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Realmente, se o Pai é Deus e o Filho é Deus, força-nos confessar que o Espírito Santo também é Deus, pois que lhes fica ligado pelo mesmo grau de dignidade. E se pergunta, por que o Espírito Santo ele é a terceira pessoa da Santíssima Trindade? Isso significa que ela tem menos importância? Quem afirmar uma coisa dessa é um herege. O Espírito Santo não é menor que o Pai, menor que um Filho, porque é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Aqui tem uma explicação muito bela. O Espírito Santo é a terceira pessoa. Isso não quer dizer que seja de menor importância, porque se designa por último. De novo, afirmar uma coisa dessa, afirmar que o Espírito Santo é menos importante que as duas pessoas, é uma heresia. A Mãe Igreja nunca nos ensinou isso. Todas as pessoas são perfeitamente iguais em tudo, porque é um só mesmo Deus. Porém, não há jeito de falar senão começando com uma delas. Impossível designá-las juntamente. Então, adotou-se com acerto a ordem que sabemos. A primeira pessoa, o Pai; a segunda pessoa, o Filho; a terceira pessoa, o Espírito Santo. Com acerto, porque se atentarmos no seu modo de origem, convém nomear no princípio o Pai que gerou o Filho, depois o Filho, o qual, unido ao Pai e pelo amor recíproco, forma a terceira pessoa, o Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus verdadeiro, onipotente, onisciente, é o nosso Deus de amor. Então, a resposta para essa pergunta que se faz, quem é o Espírito Santo, a resposta é muito simples. Ele é Deus, o Deus santificador, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, o nosso Deus todo-poderoso, o nosso Deus santificador. Que Deus nos ajude e que Nossa Senhora da Assunção nos dê a graça de sermos devotos do Espírito Santo, o nosso Deus, que quer a nossa santificação e a nossa salvação. Salve Maria.